instantes. Estamos iniciando nesse vídeo o episódio número 8 da série Beriana e, como é de costume, em todos os nossos vídeos, vamos começar fazendo uma oração, pedindo para que o Senhor abençoe esses momentos que estamos aqui, refletindo na Bíblia, refletindo na Palavra de Deus. Fechamos nossos olhos, curvamos nossas frontes. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez. Primeiramente, agradecer ao Senhor, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, que nos encha com o Teu Espírito Santo, que todos os problemas, toda a nossa vida secular, todos os nossos compromissos sejam esquecidos nesse momento, que possamos limpar a nossa mente, o nosso coração nesse momento, e que agora possamos falar de Ti, falar do Teu reino, falar do Teu Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que trouxe a redenção das nossas almas, Pai Santo, e possamos crescer na graça e no conhecimento. Repreende todo o mal, perdoe nossos pecados, limpe nossa alma, nossa mente, nosso coração, perdoe de todas as iniquidades. Que o Senhor se faça presente em nossas vidas, use esse meio para alcançar vidas, para edificar a Tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, repreende todo o mal, toda a astúcia do inimigo, para tentar impedir, para tentar destruir aquilo que o Senhor sempre colocou no nosso coração e no coração de cada um, cada irmão que é chamado por Ti para deixar o seu corpo livre e de espontânea vontade, Senhor, deixar o Espírito Santo nos controlar e que as nossas obras sejam feitas em Ti, não pela nossa capacidade intelectual, pela nossa inteligência, mas tudo venha de Ti, Senhor, porque nada somos, nada temos, nada sabemos, dependemos de Ti cada dia. No levantar e no deitar, no respirar, Senhor, tudo no nosso coração, que não para de bater, que nos mantém vivos, pois o Senhor permanece com o Teu Espírito de vida sobre as nossas vidas, até a Sua vontade seja completa, que se cumpra em nossas vidas, Senhor. Agradecendo, em nome do Seu Filho amado, entrego a sua oração, te agradecemos essa bênção recebida de Ti, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos aqui mais uma vez. Eu queria compartilhar uma escritura. Hoje, Deus tem colocado no meu coração que a própria Bíblia ela é uma pregação por si só. Então, quando a gente lê bastante escritura, você não precisa nem pregar. Mas eu queria ler uma carta que vai nos ajudar muito a dar essa introdução do nosso vídeo. Então vamos aqui na nossa Bíblia, vamos aqui no livro de segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Queria ler, até vou grifar aqui, deixar tudo de amarelo, porque eu vou ler a carta, ela não é grande. Ela só tem alguns versículos, já vou deixar grifado aqui. São 17 versículos. E aí a gente começa com a nossa pregação aqui, que não é uma pregação, é simplesmente
simplesmente, né, estamos aprendendo, lendo as escrituras e nos edificando. No vídeo passado, no episódio de número 7, a gente aprendeu ali como é que as coisas funcionam espiritualmente. Ali eu dei uma simplificada, uma resumida, para as pessoas perceberem como as coisas funcionam espiritualmente. Então, o inimigo, ele deturpa tudo, né? Antes de ler essa carta, eu queria passar uma escritura em que Deus ele não tem prazer, né, na morte de ninguém. Depois a gente lê lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Mas assim, hoje em dia, a humanidade está vivendo uma fase onde o entretenimento, ou seja, o conforto, a, a facilidade, os meios de vida, eles estão mais. A humanidade ela não sofre tanto como ela sofria no passado. Né? A gente vê hoje as moradias, você tem água encanada, água tratada, né? Pelo menos deveria ser assim para todos, né? Água potável, você tem água limpa na sua casa, você tem rede de esgoto, né? Tudo encanado, tudo tratado, pelo menos deveria ser assim já para todo mundo. Você tem moradias confortáveis que são feitas para te proteger do frio, do calor, das chuvas e as mídias que a gente tem hoje. Você liga a televisão, você liga a internet, você tem todo tipo de informação. Você pode ver um filme, você pode ver um programa de entrevista, você pode ver programas de esportes, num sofá confortável. O meio de vida onde a gente vive hoje, a gente está chegando no ápice da nossa civilização, né, com o desenvolvimento tecnológico, da medicina, né, tecnologia, os meios de transporte que a gente tem, né, aviões, trens super rápidos, carros confortáveis que te pode te trazer um transporte bem seguro, bem confortável, bem agradável. Então, assim, a gente tem muitas coisas hoje que os povos do passado não tiveram a chance de usufruir, né? Você vai no supermercado, tá tudo lá, tá tudo embalado, tá tudo oferecido ali, uma diversidade, roupas, tudo, até coisas, né? Perfumes, cosméticos, shampoos, sabonetes, né? Parte de higiene. A gente vive numa sociedade que as sociedades que viveram antes da gente nunca tiveram essa oportunidade. Sofreram muito, inclusive com doenças, né? Com pestes, doenças e a expectativa de vida, né? O índice do IDH, né? O índice de desenvolvimento humano era muito baixo. Então, uma pessoa que vivesse, um homem que vivesse até os 40 anos, até os 50 anos de idade, a gente passou por essa fase, já seria muito. E hoje, a medicina aí, ah, os recursos que a gente tem, o homem e a mulher podem viver uma vida relativamente sem muitos problemas até 70, 80 anos de idade, facilmente. Se for uma pessoa que também se preserva, cuida da saúde, não faça abusos, né? Porque
o nosso organismo ele não é eterno, né? Ele é corruptível. Ele tem um tempo de duração e de desgaste. Se você abusar, né, não há milagre que vai fazer que você viva aí, tenha uma longevidade, né? Então, o que eu passei no último vídeo é que a gente vive nessa sociedade e por não ter e nós somos bombardeados de entretenimento, até a nossa carga de trabalho, você passa no mínimo 8 horas do seu dia, seriam 3 períodos de 8 horas, né, completando 24 horas. Então você dorme 8 horas, você trabalha durante 8 horas e sobram 8 horas na sua vida para você tirar um tempo ali para fazer as suas coisas, fora se você estuda, se você ainda está no processo de formação, e mesmo assim, se você já tem uma profissão, você tem que ficar se atualizando constantemente. Então, sobra poucas horas até para você ter convívio com a sua família, com seus filhos. Final de semana, muitas das vezes você está cansado, não tem ânimo, muito ânimo para fazer muita coisa, dependendo de como foi a tua semana e tal. Então a gente não separa tempo para que a gente possa exercer essa espiritualidade. Então, o inimigo das nossas almas, ele, além dos rudimentos desse mundo, que são os compromissos, as nossas obrigações, nos nossos tempos livres, sobra pouco tempo, né, para você descansar ou para você fazer alguma coisa de interesse pessoal e muito menos para você exercer uma atividade espiritual. Então, o mundo, da maneira que ele foi montado, ele não te propicia, né? Não faz de uma maneira natural que você reserve tempo para se dedicar, por exemplo, a uma busca espiritual, a um crescimento espiritual, a um desenvolvimento espiritual. Nós, sendo cristãos, nós temos que participar dos cultos, participar das orações, participar dos louvores, né? Participar das atividades de evangelismo, da ação social, trabalho com crianças, trabalho com os jovens, trabalho com idosos, trabalho com pessoas que há diversas necessidades na igreja que você precisa servir, precisa dedicar tempo para poder ajudar, porque cada um faz parte de um ministério dentro da igreja. E por isso que não devemos cair no engodo de youtubers falando que você tem que ficar em casa e porque você é santuário de Deus, com certeza, sim, o Espírito Santo habita em nossos corações, nós já fazemos parte do reino, né? Mas a gente tem que ter essa convivência e você tem que estar num lugar que você se sinta bem, sinta paz, sinta comunhão, né? Porque infelizmente tem muitos lugares que não tem, já perderam essa presença do Espírito Santo, que faz toda a diferença, né? É a essência, né? É a seiva da oliveira, né? Que mantém os frutos na igreja, né? Então, se essa seiva secar, ela vai parar de dar frutos, né? E ela vai ser igual aquela figueira que Jesus amaldiçoou por não dar frutos. Então, a presença do Espírito Santo é o principal motivo
daquela congregação, daquela igreja, daquela reunião, dar frutos espirituais. E a gente tem que dedicar tempo, separar, parar para pensar. No vídeo do meu testemunho, eu falei justamente isso, que eu sabia da minha necessidade, mas eu estava inerte, eu não saía do lugar. Então eu tive que passar por uma situação de morte. Quem não assistiu o vídeo do meu testemunho, está aqui no canal, meu testemunho, minha conversão, eu justamente explicando essa fase da minha vida. Então eu tive que passar por uma ameaça de morte, né? Não ameaça física por alguém, eu quase morri afogado, né? Então eu quase perdi a vida, então aí foi onde eu me despertei e passei a dar importância, porque eu não saberia realmente até quando eu teria essa oportunidade, porque você acorda todo dia, mas você não sabe se você vai estar vivo amanhã, né? Quantas pessoas durante essa pandemia nunca pensaram que ia chegar uma pandemia no país, no mundo, no nosso país, no mundo inteiro, com tamanhas proporções que a gente nunca tinha vivido assim, uma doença que se espalhasse tão rapidamente, e a quantidade de óbitos em relação a, a termos absolutos, ou seja, a quantidade de gente que já foi infectada, a recuperação é bem alta, mas em termos relativos, né? Mas em termos absolutos, o número em termos relativos proporcionais à quantidade de gente que chega a óbito é pequena, relativamente pequena, mas em números absolutos está muito alto, né? Uma doença que chegou aqui no mundo, praticamente ela começou a se alastrar em janeiro, fevereiro, a gente está em final de julho agora, mais de 700 mil pessoas no mundo inteiro e com certeza vai chegar a 1 milhão de mortos. Isso a gente tem plena convicção, é cálculo matemático. Então a gente, quer dizer, essas pessoas, 1 milhão em termos relativos à quantidade de pessoas que tem na Terra, não é tão grande assim, mas em termos absolutos a gente nunca viu coisa igual atingir, né, uma, uma doença, atingir de uma forma tão rápida e praticamente quase todos os países, quase todas as nações ao mesmo tempo. Então é algo de se pensar. Então eu, quando passei por aquela situação de morte, de quase afogamento, eu me despertei. E o mundo, ele caminha assim, a gente vê que ele está montado de uma forma onde as pessoas, elas não se preocupam, poucas são as pessoas que se preocupam com o lado espiritual, elas não dedicam tempo, né? Vamos ler uma escritura aqui em, em Ezequiel, vou voltar para o no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, versículo 18, no capítulo 18, versículo 32. Para poder fazer uma ligação com o vídeo do episódio anterior. Se a gente lê aqui, que diz na palavra, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Um versículo pequeno, mas de extrema importância. A gente consegue ver
o coração de Deus, a personalidade de Deus, o caráter de Deus na Bíblia. Então as pessoas, todo mundo fala de Deus, cada um, né, faz uma conjectura ali, a sua maneira, mas a Bíblia ela traz para a gente uma, uma visão real do que é Deus verdadeiramente, o Criador dos céus e da terra, o único Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles existem. Então, lendo a Bíblia, você refletindo nas Escrituras, você vai descobrir quem é Deus. Ele vai se revelar ao teu coração. Nessa Escritura a gente leu aqui, né, que ele não tem prazer na morte de ninguém. Então, no vídeo passado, a gente viu que Satanás ele inverte tudo, ele deturpa tudo. Então, esse mundo ele é cercado de mentiras, cercado, né? Inclusive para explorar a população. Então, você tem camadas sociais, né, pessoas que detêm poder e através de governos, né, dinheiro, riquezas, e controlam as camadas mais baixas, né? Assim como o faraó fazia com o povo judeu. Não é uma escravização física, mas é uma escravização da mente, do que você pensa. Por isso que você tem esse bombardeio da mídia. Você tem provavelmente uma televisão dentro da sua casa, e hoje a gente vê que a maioria desses canais de televisão, a gente tem ciência disso, são sustentados pelo governo. Para quê? Para falar justamente aquilo que o governo quer, né? Tem liberdade de expressão? Tem, mas por trás as mensagens subliminares são para manter o controle da população, manter a população sob um controle, sob um jugo, né? Porque a gente vê tanta injustiça, tanta iniquidade no nosso meio, né? E grande parte disso é concebido pelas pessoas que nos governam, as pessoas que estão atrás do poder. Então, assim, a gente tem a plena consciência, isso o Espírito Santo nos revela, que muitos desses homens, eles já são entregues a Satanás, justamente para fazer o mal. Então, Satanás ele não quer os pequenos, né? Ele quer os grandes para que eles trabalhem e façam cumprir o propósito dele, né? Que é matar, roubar e destruir. Né? Ele não tem, ele vem para trazer o inferno mesmo na Terra, fazer o inferno mesmo na Terra. Então, esse essa doutrina do mundo, né, que invade, nós não temos como sair, porque nós vivemos no mundo, né, faz com que as pessoas fiquem totalmente dispersas, as pessoas fiquem desligadas, né, elas não conseguem dar atenção às coisas que realmente merecem atenção e consomem todas as suas vidas, né, com uma cultura, com um pensamento, com uma doutrinação que vem das próprias pessoas que as governam, né, estão nas camadas superiores da população. A população ela vive, em sua maioria, num estado de ignorância digamos assim, coma profundo espiritual. As coisas poderiam ser muito mais fáceis, poderiam ser diferentes,
do que a gente encontra. Em alguns países, a gente vê que são mais despertos, né? Principalmente países que têm essa cultura inclusive nas suas leis, né, de seguirem, fazerem ali uma convergência, uma congruência, assim, uma semelhança com as leis que a gente encontra na Bíblia, né? As leis que foram passadas no passado, lá atrás, pelo próprio Deus, era para estipular ordem e fazer justiça na sociedade, né? E isso foi sendo deturpado, e hoje a gente vê um, um, um quadro completamente diferente, completamente distorcido. É um quadro que leva muita injustiça para as pessoas. Então, você é bombardeado com propaganda, bombardeado com um monte de coisa que vendem em você, para você, um estado de falsa felicidade. A felicidade verdadeira não está nesse mundo, não está nesse mundo e não está nas coisas desse mundo. O que o Evangelho nos promete aqui é que a gente tenha paz no nosso coração, que a gente saia desse estado de escravidão. Então, no vídeo passado, no episódio 7, eu falei desse processo de escravidão que o inimigo ele faz com que as pessoas sejam escravizadas espiritualmente, e como é assim na terra como no céu, ou seja, o que está acontecendo no mundo espiritual, ele se materializa no nosso mundo físico. A escravidão espiritual gera a escravidão material, a escravidão nesse mundo físico. As pessoas, elas são escravas, mas elas não sabem que elas são escravas. Então, a pauta todo dia, né, na televisão, todo dia nos jornais, todo dia na internet, todo dia no celular, a pauta eles nunca vão falar isso para você. Eles nunca vão te dizer que tem um mundo espiritual que está empenhado. Há uma guerra espiritual entre o bem e o mal. E nesse mundo espiritual, o mal está empenhado em te levar para a perdição. E Deus, através do Senhor Jesus e através do Evangelho, ele quer te levar à salvação. A gente está nesse cenário. O palco é a terra. E existem anjos, né, batalhando a favor do reino de Deus, e existem demônios batalhando a favor do governo do anticristo, implantação do governo do anticristo, que vai ser a última tentativa vai ser a cereja do bolo, né? Ali da tentativa de criar esse governo para fazer a separação do joio e do trigo. Só que o inimigo ele quer destruir a igreja, que a igreja ela não se cala, a igreja ela não aceita a saída da doutrina, a igreja ela não aceita nenhuma heresia, nenhuma idolatria, a igreja ela não aceita se ajoelhar diante de ninguém, somente nos ajoelhamos perante ao Senhor Jesus, né? O nosso Pai Celestial, o Criador do céu e da terra. Então, o anticristo vem no poder de Satanás para poder fazer as pessoas cumprirem o maior desejo de Satanás, que é ser adorado como Deus, como um Deus. Então, assim, tem muitas pessoas hoje, inclusive
a igreja ela sofreu muitos ataques, pessoas que se infiltraram dentro da igreja na tentativa de destruir muitos, muitos ministérios, muitas denominações caíram, né? Estão caídas na graça de Deus, porque o inimigo enviou pessoas para destruir, tentar destruir a obra de Deus, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa foi a promessa do Senhor Jesus, a profecia do Senhor Jesus, que se cumpre, né? Mas assim, ele faz um estrago grande. E o que acontece? As pessoas, quando sofrem essas mazelas dentro das igrejas, elas ficam com um ressentimento muito grande, depois não conseguem voltar e não conseguem congregar em mais nenhuma igreja, por causa do ressentimento. Então, o que deve ser feito nessa situação? Você tem que limpar o seu coração, perdoar as pessoas que fizeram isso com você e pedir a Deus orientação do Espírito Santo para que lugar você deve ir. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Porque a igreja que eu saí foi destruída. Um ano antes disso acontecer, eu saí da igreja, porque eu já estava vendo um movimento muito estranho dentro da igreja. Quando perde o amor, né? Quando perde a simplicidade, quando perde a humildade, né? Você vê que o Espírito Santo já não está mais ali. Né? Quando perde a comunhão, quando entra brigas, divisões, dissensões, discórdia, aí já é Satanás que cooptou o coração da liderança. Satanás sempre vai na liderança, né? Ele age sempre na liderança, porque ele não quer pegar um irmão que não tem, assim, cargos dentro da igreja, porque ele não vai poder influenciar tantas pessoas. Agora, se ele pega o líder, se ele pega o maior, né, o estrago que ele faz é muito grande, porque as pessoas estão ali sob a liderança de alguém, vão começar a obedecer ordens de alguém. Então, Satanás ele quer o cabeça, né? Ele ataca o cabeça da igreja. E aí ele faz com que as atitudes erradas desse líder destrua toda a igreja. Então, eu vim de uma denominação. Quando eu saí há um ano antes, aconteceu depois de um ano uma briga, uma divisão, uma acusações, né? Pessoas ali revelaram, alguns enviando cartas, publicando na internet, que todas as coisas erradas que estavam acontecendo dentro da igreja, e aquilo foi o caos. Só que eu saí antes. Eu percebi que o amor tinha esfriado e que tinha entrado outro tipo de sentimento. Então eu saí, não quis ficar. Né? E depois Deus ainda fui numa reunião que teve muita briga, que teve muita discussão, e aí eu vi realmente que Deus estava me poupando daquilo. E aí eu fui orar ao Senhor e pedir para congregar em algum lugar que não, não passasse, que eu não passasse mais por esse tipo de situação. Graças a Deus estou aí já há todo esse tempo, já vou fazer 20 anos, congregando com os irmãos. Então, isso é a coisa mais importante. Então, as pessoas elas ficam machucadas e só que o ministério é assim, tem como em qualquer outro lugar, tem pessoas sérias, tem pessoas sinceras, sérias, honestas, e tem pessoas também que não tem, são mau caráter, né? Não têm sinceridade, usam de mentira, usam de enganação, e isso é muito ruim, porque aí a pessoa já está com
com o coração entregue a Satanás, né? Então, ele já está trabalhando para o inimigo. A igreja, ela não é blindada dessas pessoas, né? A igreja é formada de joio e o trigo. Só que no começo, as pessoas ali, novos convertidos, você não percebe a diferença. Mas deixa a plenitude do tempo, né? Os frutos vão aparecendo. E Deus, ele é o lavrador, né? É ele que cuida da seara. Então ele vai, aquela igreja que tem o Espírito Santo, o Senhor vai podando, vai arrancando as ervas daninhas, pragana, né? Que não serve para nada a não ser para ser lançada no fogo, né? Então Deus vai fazendo isso, mas você passando por essa situação, você tem que ter o discernimento espiritual de saber se é o Deus que está trabalhando, o Espírito Santo que está santificando a igreja, né? Ou se a dureza do coração dos líderes for de tal tamanho e em aceitar heresias, aceitar várias coisas que não condiz com o Evangelho, não condiz com a palavra de Deus, aí o próprio Espírito Santo vai falar para você sair, né? Mas é você, aquele que não é guiado pelo Espírito Santo, esse tal não é dele. Dele quem? Do Senhor Jesus. Então, é ele que te guia, né? Você vai estar aonde o Espírito Santo quer que você esteja. Então, você não tem que levar as coisas pelo lado emocional. Você tem que ter o seu lado espiritual aguçado. Porque o nosso coração, se a gente levar para o lado emocional, o nosso coração é muito enganoso. Por isso, por que relacionamentos hoje é tão difícil? Porque mexe com o seu emocional. E o teu emocional te engana, né? O coração é enganoso. Você não deve se deixar levar pelo emocional. Você tem que ser espiritual. O espiritual tem que estar acima. Porque com a espiritualidade você vai usar de sabedoria. Usando de sabedoria, você vai tomar as decisões corretas, né? Então, use o lado espiritual, não o lado emocional. O lado emocional é o lado doente do nosso coração. Não estou falando de, de emoções, né, que você tem com seus familiares, com seu filho, com a sua esposa, com seu marido. Não estou falando disso. Estou falando você levar o seu lado, deixar o seu lado emocional. Estou falando dentro da igreja, no teu relacionamento com as pessoas. O teu lado emocional falar mais alto. Você tem que se elevar, né, e tomar as decisões pelo lado espiritual. Porque se você for espiritual, você vai saber perdoar, você vai saber ter empatia, ajudar, né, se colocar na situação do teu irmão. Então você vai ter várias ações que são completamente diferentes. Você vai estar sendo, você vai estar sendo uma pessoa que vai estar sendo um alicerce, né, uma coluna dentro da igreja, né, porque você age espiritualmente, você tem a visão espiritual que Deus te dá, né, e isso é edificante dentro da igreja, não o lado emocional, porque o lado emocional é porfia, é briga, é inveja, é ciúmes, né, é vaidade. Esse é o lado emocional, né, que a gente, sentimentos que passam dentro do nosso coração. E o lado espiritual não, né? O amor não é egoísta, né? O amor não tem ciúmes, o amor não tem inveja, né? O sentimento maior. Hoje, a lei que prevalece sobre a igreja é a lei do amor, a lei do espírito. Por isso fala a lei do amor, a lei do espírito.
Então, diante daquele quadro que eu passei no episódio 7, né, de que Satanás ele faz essa escravidão espiritual, que é cobrado espiritualmente, e você vira um escravo nesse mundo físico, né, nesse mundo material que a gente vive aqui. E aí você precisa se libertar disso. E eu passei lá no episódio 7 como esse processo é feito. Só que o poder de Deus ele é manifestado no batismo, na sua conversão e também na sua eleição, quando você é batizado com o Espírito Santo. Então, o exército da igreja, porque o inimigo ele vai ser derrotado, você recebendo o selo da promessa, é o selo da sua promoção. Então, Satanás era o maior servo e você passa a ser filho. O menor filho é maior do que o maior servo. Então, por isso que o Senhor Jesus diz, né, dos nascidos de mulher até João Batista, não houve ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, porque os anjos, eles são servos do Senhor, né? E Jesus Cristo, ele veio com o espírito de filho, filho herdeiro, né? Unigênito, herdeiro, primogênito, unigênito, herdeiro. Então, todos aqueles que foram eleitos à categoria de filho, eles têm uma unção maior que a unção do maior servo que foi Satanás. Então, por isso que você expulsa demônio, né? Por isso que você cura os enfermos, né? Por isso que você faz, né, os milagres, acontece a libertação, né, e todos os tipos de males, de maldições que recaem sobre a vida das pessoas, justamente por elas estarem nesse ciclo de maldição que Satanás ele inventou para manter a humanidade sobre o jugo dele, sobre o reino dele, um reino de trevas, um reino de pecado e de morte. Então ele fez com que as pessoas ficassem escravizadas nessa escuridão. Então, quando chegou o Senhor Jesus, que ele é a luz, o verbo, né? E a luz que veio aos homens e os homens não a reconheceram, ele é que quebra esse ciclo, né? Porque ele pagou todo o preço na cruz, ele é a nossa redenção e ele quebra todo esse ciclo, né? E ele veio destruir o poder de Satanás. Aí depois, lá no final, ele fala: recebi todo o poder no céu e na terra. Né? Então, por quê? Porque faltava esse poder de destronar e destruir o poder das trevas sobre o homem, sobre a mulher, porque temos a natureza humana pecadora herdada de lá de trás de Adão e Eva. Nós somos carne, como eles se tornaram, né? Carne. Então, assim, o Senhor Jesus ele quebra isso e nos dá uma nova oportunidade. Só que nesse mundo que a gente vive, as pessoas não dão importância. Elas não dão nenhuma importância. Elas estão assim perdidas na escuridão, não conseguem enxergar, não conseguem dar valor a justamente aquilo que é para dar valor na sua vida. Em primeiro lugar, você tem que se preocupar com a sua salvação. Se nós estamos vivendo nesse mundo e a gente já sabe que há uma guerra espiritual entre o bem e o mal, eu preciso conhecer a Deus profundamente, eu preciso buscar a Deus, né? Porque o próprio Senhor, ele diz aqui, ele não tem prazer na morte de ninguém, né? Ele não tem prazer na morte de ninguém.
Então Satanás deturpa tudo, faz você ter uma imagem ruim de Deus, que na verdade o Senhor Jesus veio nos mostrar a verdadeira face de Deus. Nosso Pai Celestial, ele é bondoso, amoroso e misericordioso. Só que tem uma condição para você alcançar a graça de Deus: é você viver, aceitar o Evangelho do Senhor Jesus, aceitar o seu sacrifício, aceitar Ele como seu Redentor e viver segundo o seu propósito. Né? A partir daí você entrega a sua vida e você vai viver segundo o propósito de Deus. Essa é a nossa salvação. Então é bem diferente. E para você conhecer e saber, você precisa se dedicar. Você precisa tirar tempo, você precisa se reunir com os irmãos, você precisa orar, né? Você precisa estar em comunhão na igreja com os irmãos, você precisa seguir a orientação dos líderes, dos pastores, dos homens que são levantados por Deus para guiar o rebanho. Não que eles não estejam à prova também, porque para aquele mais que será dado, mais será cobrado. Para aquele que é líder, a Bíblia diz: não queiram ser líderes, né? Porque para quem mais for dado, mais será cobrado. Ou seja, a tua responsabilidade não passa a ser mais sobre a tua vida, mas sim das pessoas que Deus colocou na tua mão. Então, o Senhor Jesus diz: Pedro, se tu me amas, apacentas as minhas ovelhas. Então, é uma responsabilidade que o Senhor Jesus coloca na tua mão. Então, a preocupação dos líderes é bem maior, né? Porque não é só mais a vida deles. Se perder somente um só desses pequeninos, né, melhor seria pegar uma pedra, que é uma funda, né, uma corda, amarrar no pescoço e se lançar no fundo do mar. Para você ver, se escandalizar qualquer um desses pequeninos. Pequeninos que o Senhor Jesus chama aqueles filhos de Deus que são pequeninos. São pequeninos no reino dos céus, só que são maior que João Batista, que foi o maior profeta do passado. Né? Maior que Elias, maior que Isaías, maior que Ezequiel, maior que Daniel. Né? O profeta, o profeta João Batista. Né? E esses pequeninos têm um valor maior. Isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então você precisa agora, né, tomar a decisão e dedicar tempo, porque isso é um investimento para o resto da tua vida, mesmo porque nós somos fracos e nós somos falhos. Né? Se a gente não estiver unido, se a gente não tiver dentro do mesmo propósito, a gente é engolido pelo mundo novamente. Né? Quantas pessoas deixam a igreja porque não têm convicção espiritual, né? A semente que caiu à beira do caminho, né? Ou sobre os pedregulhos, ou sobre os ramos, né, que sufocam. Né? Então, as preocupações desse mundo, os compromissos desse mundo, se você não criar raízes profundas, você não criar raízes profundas naquilo que você está seguindo, você vai, aquela semente que é o Evangelho, não, ela pode até produzir no começo, mas depois o mundo acaba sufocando o Evangelho dentro do teu coração e você volta para o mundo. Aquela semente ela não foi frutífera o suficiente para te manter vivo, né? Então, quando a semente cai em terra boa, significa no coração bom, ela frutifica 10 por 1, 100 por 1, porque realmente criou raízes profundas e ela
ela cresceu, ficou forte, ficou uma árvore frondosa, forte, bonita, né, e dá fruto no tempo certo. Nosso Deus, ele faz muita comparação, porque ele é um lavrador, então ele faz muita comparação com semente, com fruto, com lavoura, com plantação. Ele é o lavrador dessa terra, o verdadeiro lavrador. E nós somos a vindima, né? Nós somos a plantação, né? Então, nós vamos ser joio ou trigo, né? Ou produzir frutos ou erva daninha, né? Que é a história da sua vida, a história do seu legado, né? As decisões. Então, nós somos provados a todo tempo, o tempo certo, né? Nós somos provados, né? Então, para justamente Deus saber o que sai da nossa boca, que tipo de fruto que nós estamos produzindo em nosso coração, para saber qual é o espírito que está predominando sobre nós, o espírito do mundo ou o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, de tempos em tempos somos provados, né? E diante de provações, de perseguições, de tribulações. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Não é uma vida fácil, que Deus vai tirar tudo, que Deus a sua vida vai virar da noite para o dia, né? E você vai ganhar o mundo. Não é assim, né? O progresso, o seu progresso espiritual, colocai o reino dos céus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você faz o certo, as outras coisas são consequências, consequências. São frutos que a sua vida vai produzir. Então, é assim que funciona. Não é por barganha, oferecendo facilidades, oferecendo dinheiro fácil, né, por exemplo. Não. O Evangelho, ele oferece o Senhor Jesus como o, o Redentor das nossas almas, aquele que veio se dar em sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que é oferecido. De graça recebeis, de graça dais. É o Senhor Jesus, né? E esse é o começo, esse é o nascimento espiritual. E aí você vai passando por fases. Cada fase, se você for aprovado, você vai receber uma dispensação, né? Seria um prêmio. Dispensação é um prêmio que Deus te dá, né? Então, ele vai fazendo com que você tenha sempre o desejo de evoluir espiritualmente, porque cada fase é um aprendizado. Então, Paulo fala: quando eu era criança, eu tomava leite, né? Depois eu fui crescendo e o leite não era mais o meu alimento. Aí tive que comer alimentos sólidos, né? Chegar na fase adulta. E a mesma coisa espiritualmente. No começo a gente recebe leite espiritual, que é isso que eu estou fazendo aqui. A série Beriana, ela é leite espiritual. Então, as pessoas que perderam sua convicção, saíram da igreja ou estão sem muita convicção espiritual, então elas estão fracas, são bebês na fé, crianças na fé, que precisam tomar leite para se fortalecer. E aí, com o tempo, né, elas vão já serem desmamadas e comer alimentos sólidos. Espiritualmente, aí ela vai aprender coisas mais profundas na Bíblia. Porque se você ficar só no beabá, se você ficar numa igreja que só ensina o leite espiritual, você vai formar uma multidão de crentes raquíticos espiritualmente. Então, dentro da igreja tem que haver a pregação profunda, a pregação espiritual que vai além das coisas básicas do Evangelho,
né? São coisas profundas espiritualmente, que até Pedro disse em suas cartas que Paulo escreve coisas que são difíceis de entender, porque Paulo ele era profundo, né? Ele aproveitou o baú de coisas velhas, que era por ele ter sido discípulo de Gamaliel, ficou lá, foi criado na sinagoga. Então, ele aproveitou aquele baú de coisas velhas, que ele chamou de esterco, né? Esterco é lixo, né? Para não falar uma outra palavra, né? Então, esse esterco que ele falou que não serve para nada, a não ser para jogar fora. Então, ele aprendia as coisas da forma natural, da forma racional, da forma humana. Não tem nada a ver, né? A Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, a gente aprende espiritualmente. E quem nos dá o discernimento é o Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, se a pessoa não recebe esse dom também de poder ensinar, de poder falar, ela vai estar fazendo por si mesma e acaba ensinando um monte de coisa errada. Aqui está a grande confusão. Aqui está. Muitas pessoas se enviam a si mesmas. Muitas pessoas não têm chamado, porque acabou se tornando um meio de vida. E a pessoa acha que está fazendo bem, né, que ela pode entregar a vida dela e viver disso, né, de pregar o evangelho, de fundar igrejas. Mas tem muitas pessoas que não têm um chamado, não foram chamadas por Deus e não foram consagradas de acordo com o Espírito Santo. Vamos ler uma passagem aqui que eu separei em relação a isso. Então, deixa eu iniciar aqui. Tem uma passagem no livro de Atos, Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. Capítulo 13, versículo 2. Vamos ler desde o começo aqui, para entender o contexto. Fala assim. Então, o livro de Atos ele é aquele livro que fala do início da igreja, quando os apóstolos saíram de Jerusalém, começaram a pregar o evangelho, né, em outras cidades, em outros continentes, foram para a Ásia, foram para a Europa, né, foram para a Grécia, em diversos lugares. Então, eles se espalharam para pregar o evangelho, né? Então, que já está no capítulo 13, né? Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam. Disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Então, depois de jejum, né, enquanto ministravam perante o Senhor e jejuavam, quer dizer, diante de muita oração, diante de muito jejum, disse quem? O Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, ele pediu para separar Barnabé e Saulo para a obra. Quem que pediu? O Espírito Santo. Depois que jejuaram, oraram, eles impuseram as mãos e os despediram. Então, assim, a oração, imposição de mão, oração depois de muito jejum. Aí eles consagraram esses dois irmãos, Barnabé e Saulo, e os despediram. Então, a direção
do Espírito Santo sempre foi presente na igreja, lá no primeiro século. Lá no primeiro século, já foi bem presente na igreja. Então, hoje em dia, o que aconteceu? Houve uma explosão, uma multiplicação de fundação de igrejas, né, que o Espírito Santo não determinou. Não foi perante a jejum, a oração, a consagração, né? E essas pessoas foram consagradas por pessoas que não foram consagradas e criou essas centenas de denominações que a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil. E não foi o Espírito Santo, não foi obra do Espírito Santo. Então eles vão pregar o Evangelho, vão fazer as coisas sem a direção de Deus verdadeiramente. E aí não tem como dar certo uma coisa dessa. Por isso que gerou todo esse caos, fora as divisões, as brigas, as dissensões, as separações que houve, né? Mas o Espírito Santo agora, a gente está vindo nesse final dos tempos, o Espírito Santo vem com um trabalho de poder reunir os irmãos, reunir as igrejas, não as religiões, mas a verdadeira igreja de Cristo, para que a gente possa estar preparado, né, para o retorno do Senhor, porque já está muito próximo, muito perto o retorno do Senhor. Então, a gente está passando por esse período. Então, agora o Espírito Santo vai começar a fazer um trabalho de recolher, já estava fazendo, mas agora muito mais intenso, de recolher esses irmãos que ficaram aí na beira do caminho, né, machucados, muitas das vezes entristecidos, né, e poder refazer, reconstruir esses corações, né, e reformar a unidade da igreja, assim como era no primeiro século. Era uma igreja só, era uma unidade, não havia separação, não havia brigas, dissensões, porque essas pessoas criaram doutrinas, criaram coisas, denominações que não condiz com o que está escrito nas Escrituras, porque elas não foram guiadas pelo Espírito Santo. E aí fica muito fácil, porque o inimigo das nossas almas, se possível for, enganaria até os eleitos, se possível fosse. Mas por que a Bíblia fala, se possível fosse? Porque o Espírito Santo não deixa. Para quem é eleito, ele tem o Espírito Santo, ele tem um discernimento espiritual, então ele consegue enxergar, né? Então o inimigo não consegue enganar, mas para quem não tem, essas pessoas, essas igrejas acabaram trabalhando para o inimigo, em favor do inimigo, sem saber, pensando que estão servindo a Deus. É aí que está a grande confusão. Se todos nós tivéssemos o Espírito Santo, nós nos entenderíamos, nós teríamos a mesma comunhão, né? Nós viveríamos em paz, né? Mas hoje o maior inimigo da igreja é outra igreja, né? Que acusa, que aponta, que condena, né? Essa divisão que aconteceu, que foi muito ruim, né? Lá no começo já começou dividindo, né? Então, quando saiu, né, porque não se aceitava heresias dentro da igreja para alguns irmãos, então eles resolveram sair para não ser participante, para não ser condenados. Mas logo na sua saída já saíram dividindo entre eles, já houve discórdia entre eles. Então Satanás ele sabe que um reino dividido não prosperará. Ele sabe disso, o próprio Senhor Jesus disse. Então ele tenta dividir a igreja e atacar. É uma das armas, né, que ele atua, é dividindo, causando brigas e dissensões, né? Um acusando o outro, um condenando o outro, julgando o outro. Então, agora, nesse final, já agora de 2020,
A gente está na contagem regressiva da volta do Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus quer? Que as igrejas parem de brigar, que a gente volte a ter a mesma unidade no Espírito Santo, porque divisão é o pecado de Satanás. Então a igreja tem que voltar no mesmo espírito de quando ela nasceu, agora no final dos tempos. Ela tem que voltar àquela mesma unidade, voltar aquele mesmo espírito. Não a união das religiões. Estou falando da igreja cristã, da igreja do Senhor Jesus. Né? A gente tem que ter esse movimento, porque senão a gente vai estar em pecado. É a correção. Né? O Espírito Santo aponta as falhas, aponta onde caístes, né? E aí a gente tem que ter essa sensibilidade e saber, não é para ser a mesma denominação, a mesma instituição religiosa, mas a gente tem que ter o mesmo evangelho, a mesma convicção, o mesmo espírito, ter a mesma unidade, né? Estar em paz, né? Paz do Senhor, né? A paz do Senhor prevaleça, né? É isso que a gente tem que ter. Por isso que foi muita confusão, muita briga, muita divisão, luta de poder, luta porque a pessoa quer poder, porque ela quer ter acesso ao dinheiro, quer manipular o dinheiro, porque aí já é Satanás que já entrou no coração, entra a ganância, né? entra o orgulho, entra a soberba. Né? Então a pessoa quer se engrandecer. Né? Não deveria existir igrejas ricas. Eu sou completamente ao contrário disso, porque qual que é a verdadeira religião? Servir os órfãos e viúvas nas suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. Então a igreja, ela prega o evangelho, mas a função da igreja também é ajudar os pobres. Né? Se a igreja é rica, então ela acumulou riqueza para si mesma. Então ela não distribuiu para os pobres e necessitados. No primeiro século, a própria que é a igreja de Tessalônica, ela fez isso. Que era uma igreja relativamente pobre, mas ela foi a que mais doou, foi a que mais ajudou os pobres. Né? Teve mais esse sentimento de compaixão, de se colocar na situação do outro e ajudou. Então não deveria ter igrejas ricas, cheias de patrimônio. Elas poderiam ter doado isso aos pobres, que essa é a verdadeira religião. Você está ajudando primeiro os da fé, depois os do mundo, ajudando essas pessoas, ajudando os necessitados, as viúvas, né? A verdadeira religião. Então, a igreja de Laodiceia era a igreja mais rica nas revelações do Apocalipse, né? E era a que estava mais perdida, a que sofreu maior repreensão do Espírito Santo, a maior repreensão do Senhor Jesus. A igreja mais rica era a que estava mais fora, estava mais perdida, que estava mais enganada, mais espiritualmente caída, morta espiritualmente. E era mais rica, porque a riqueza, né, a igreja não é para ser rica, a igreja é para servir. A igreja é para servir espiritualmente. E se tiver o recurso, ajudar o máximo de pessoas possível que ela conseguir, né, nas suas necessidades. Não reter para si, porque aí entra o orgulho, já entra a vaidade, já começa a entrar um monte de coisa que vai deturpar, vai derrubar a igreja espiritualmente. Né? Não deveria ser assim. Não deveria existir igreja rica. Deveria existir igreja, às vezes, que tem um campo
que tem um alcance, que tem uma estrutura grande, né, que precisa, né, de dinheiro para poder se manter, movimentar, sustentar toda essa estrutura, mas não rica, né, sobrando, né, em abundância de dinheiro. Não, porque se ela seguisse verdadeiramente o Evangelho, ela estaria distribuindo, né, aos necessitados, ajudando, né? Não deixaria, não ficaria com nenhum centavo disso, né? Estaria completamente aprovado nas suas atividades com ações sociais, por exemplo. Então, essa é a grande diferença, né? Então, aqui na internet, a gente está fazendo esse trabalho de recolher esses irmãos e saber que todo mundo passou por problemas, mas você não deve ir na igreja por causa de homens, você deve ir na igreja por causa do Senhor Jesus. E deve ir lá adorá-lo, deve ir lá prestar, né, a sua adoração, a sua devoção, o seu amor, né, ao Senhor Jesus. Tudo começa ali, né, no momento que você se entrega, né, e diz no seu coração: eis-me aqui, Senhor, faça-me um vaso de honra, um vaso que possa ser usado pelo Senhor a qualquer momento, a qualquer instante, né? Então, essa é a beleza do Evangelho, não é homens. Algum homem, alguma mulher pode ter te prejudicado muito, muito, né? Mas isso não pode te fazer esfriar o teu coração ao ponto de você abandonar completamente, né? E viver a sua vida de uma forma egoísta, só para você, e aí você não serve mais a Deus, não quer saber mais, não se interessa mais, vai viver para os seus próprios interesses, né? E Deus não quer que a gente viva assim. A gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas, diz o Senhor. Esse é o nosso objetivo. Então, aqui é um momento de reflexão. O mundo vai te encher de fantasia, vai te encher de ilusão, vai vender felicidade onde não tem felicidade. Nesse mundo não há felicidade. Nós temos momentos de alegria, felicidade plena e verdadeira é quando o Senhor Jesus voltar e estabelecer o seu reino na terra, e aí a gente vai ter realmente contemplar a glória, o poder, a magnitude, né, as maravilhas do reino dos céus, né, e toda dor, todo sofrimento, tudo isso vai ser extirpado, vai ser aniquilado. Aí sim vai entrar a verdadeira felicidade, a felicidade plena, porque não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais doença, né? A gente não vai ter fome, a gente não vai ter guerra, a gente não vai ter assassinato, a gente não vai ter roubalheira, né? A gente não vai ter pessoas te prejudicando, a gente não vai ter falta de recursos, não vai ter nada, vai ter tudo ser abastecido, né, na abundância de Deus, né? Porque Deus ele é assim, né? Ele é magnífico, ele é maravilhoso, é um reino maravilhoso. Não há situação melhor que a humanidade possa viver, a não ser no reino dos céus, no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Tinha mais escrituras aqui, mas como a gente faz a nossa oração inicial e, e a gente pede para o Espírito Santo falar aos nossos corações. Então, depois eu vou falar dessa escritura de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 17 ali, que fala por que as pessoas não são salvas, né? Então, no episódio 9,
a gente entra, porque aqui a gente já vai começar a falar do final dos tempos, e a gente só dá uma pincelada e encerra a série Beriana, para nos adequar nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Porque a humanidade ela se sentia muito segura. Então, veio essa pandemia, então acabou com os comércios, as fábricas, tudo, turismo, viagens, toda a nossa rotina, liberdade. Quer dizer, a gente vivia num quadro que a gente nunca poderíamos imaginar que a gente estaria passando por essa situação nesse ano de 2020. Então, você tirou completamente o nosso chão. Não para a gente que crê no Senhor, saber que Ele que nos sustenta, né? Ele que cuida de nós, né? Mas o mundo tirou o chão. As pessoas ficaram muito preocupadas e viu o quanto somos pequenos, o quanto somos vulneráveis, o quanto somos frágeis, né? O simples vírus ali fez um estrago desse tamanho. Então, mais um motivo para a gente estar firmado na rocha, para a gente estar firmado no Senhor Jesus, né? Então, depois que eu terminar essa série, aí eu vou colocar assuntos pontuais, mas aí eu já vou colocar assuntos mais profundos, não precisa ser tão longo, né, desses vídeos de 1 hora e meia, mas quero colocar assuntos mais pontuais e que vá despertar, né, mais a consciência das pessoas, daqueles irmãos já são mais velhos na fé. Amém, irmãos? Então é isso. Esse foi o nosso vídeo, nosso episódio número 8. Ficam faltando somente 2 para terminar e que Deus abençoe a todos os irmãos, todos os visitantes e a gente se encontra no próximo vídeo.